Estamos aqui pelo Instagram e pelo YouTube. Vamos então trabalhar aqui, ok. Ok, hoje vamos falar sobre como potencializar o seu perfil comportamental. Estamos aqui então para falar sobre como potencializar o seu perfil comportamental. Deixa eu te explicar como é que eu cheguei nesse assunto, né? Quando uma pessoa vai se desenvolvendo, ela vai sendo conhecida pelas suas características. Então, uma das suas características são os seus defeitos. É mais fácil das pessoas lembrarem, elas lembram muito dos defeitos das outras pessoas. E esses defeitos estão intimamente ligados com o seu perfil comportamental. Quer um exemplo? Olha só. Deixa eu baixar um pouco mais aqui. Um exemplo. Nós colocamos lá os perfis, né? Então, deixa eu colocar aqui para você entender um pouquinho melhor. Tela 2, muito bem. Então, olha só, para quem está aí no YouTube, nós temos aqui os 4 perfis. Todo mundo tem os 4 perfis. Só que acima de 50 pontos, de 1 a 3 perfis, certo? Então, acima de 50 pontos é isso. E aí tem o dominante, o influente, o estável e o conforme. Nós falamos semana passada sobre esses 4 perfis. E aí, quando essa pessoa tem os 4 perfis, ela tem características ligadas a esses perfis. E quando ela tem essa característica, ela tem defeitos e qualidades. Alguns defeitos são muito grandes, outras são menores. E existem qualidades muito grandes e qualidades quase imperceptíveis. Então, o dominante, por exemplo, o dominante é muito fácil de ser lembrado pela sua braveza, pela sua explosão, pelo jeito de muitas vezes ser autoritário, ser altivo. Quantas vezes um dominante é chamado de ambicioso, de aquela pessoa que passa por cima das outras, arrogante e por aí vai. Tem muitos adjetivos em virtude de ser algo que é muito comum para aquele perfil comportamental. Então, o perfil dominante é muito lembrado por isso. Por exemplo, o influente. O influente ele tem um defeito, ele perde o foco com muita facilidade, ele faz piada de tudo, ele tem a tendência de não ligar para detalhes. Por exemplo, é muito raro, existe, mas é muito raro um influente ser muito bom com planilhas, por exemplo. Por quê? Porque ele não liga para detalhes. Para o influente, um produto que custa R$10,47 é R$11. Para um conforme, não. Para um conforme, R$10,47 é R$10,47. Não é R$11, entendeu? Ele é exato, né? Então, por exemplo, eu tenho esse costume eu frequento a igreja há 25 anos. Então, quando você coloca um tesoureiro conforme, ele pesquisa lá 10 centavos. Está faltando 10 centavos. Ele falta ficar maluco. Para onde foram esses 10 centavos? E aí, coloca o influente, não. O influente, ele não vai ligar tanto assim, né? Faltar 10 centavos para ele é lucro, né? Ele acha que fez um excelente trabalho. Tá bom? Então, essa é a diferença. E o estável? O estável, ele tem grandes qualidades. Por exemplo, é um bom ouvinte, é uma pessoa mais quieta, é uma pessoa que sabe guardar segredo, é uma pessoa que está junto com os outros, consegue se doar para os outros a ponto de ouvir, de orar pela pessoa, de visitar. É muito provável que uma vozinha, né, que precise ali de uma assistência na velhice, uma neta estável ou uma filha estável vá cuidar dela, né? Porque a pessoa que tem a estabilidade alta, ela tem essa característica de se doar pelo outro. Então, isso é muito comum. O conforme tem muitas qualidades, né? Só que as qualidades dele não são agradáveis para todo mundo. Por exemplo, o fato de ser exato.
Então, um conforme ele vai ser muito exato nas coisas, mas ele vai ser uma pessoa altamente criteriosa com alguns assuntos e ele vai ser um ótimo cobrador. Então, assim, um tesoureiro de uma empresa, qual é o melhor perfil? É o conforme. O conforme ele vai cuidar de uma forma muito. Ele gosta, né? Se deixar ele sozinho lá com as planilhas dele, ele vai amar, né? Mas o conforme, por exemplo, tem empresa que ela faz assim, né? A pessoa faz uma compra lá e aí ela paga e aí traz a nota fiscal e a empresa reembolsa o funcionário com a nota fiscal ou até mesmo entrega um dinheiro na mão do funcionário. Ele faz uma viagem, quando volta ele tem que prestar contas, né? Quanto você gastou, quanto sobrou e o que está aqui de volta, né? E o que não está tem que estar em notas. Se não estiver em nota, você não recebe. Um conforme ele vai fazer isso de forma muito criteriosa. Então, o tema de hoje, né? Como potencializar o seu perfil comportamental. Como, por exemplo, um dominante vai potencializar o seu perfil comportamental. Então, eu estava falando como potencializar o perfil comportamental. Por quê? Saber qual é o seu perfil já é um desafio. Agora, como potencializar é como se fosse um upgrade do saber, de ter uma noção de quem você é, de como você age, e aí você saber. Então vamos lá. Dominante. O dominante, qual é a característica principal do dominante? Para eu explicar isso, eu preciso simplesmente te ambientar. Toda pessoa tem um perfil mais alto, mais forte, né? Mais comum, mais que entra em um maior destaque, né? Então, uma pessoa tem de 1 a 3 perfis acima de 50 pontos, todos têm os 4, mas acima de 50 pontos vai de 1 a 3. Então, uma pessoa pode ser um dominante puro. O que é um dominante puro? Só a dominância passa de 50 pontos. Um influente puro, só o perfil influente passa de 50 pontos. E assim por diante. O estável puro, só a estabilidade passa de 50. O conforme puro, só o conforme passa de 50. Quando a pessoa faz o teste, né? Então, olha aqui, ó. Dominante, a gente coloca aqui a cor vermelha, que é geralmente essa questão da explosão, né? De ser efusivo, de se expressar com muita força. O influente é a alegria, né? Alegria, ali o negocinho amarelinho. Estabilidade é uma pessoa mais quieta, mais tímida, mais em paz. E o conforme é uma pessoa mais lógica e mais exata, né? Então, o dominante, ele tem uma característica. Agora, como é que eu meço isso, né? Todo mundo tem de 1 a 3, mas tem sempre um que é mais alto. Então, mesmo que a pessoa seja dominante e influente, então ela tem dois, a dominância e a influência. Quando eu falo dominante e influente, quer dizer que a dominância é mais alta que a influência, certo? Então, eu vou tratar ele como dominante, sem esquecer que ele tem uma influência muito alta. Por quê? Porque eu posso pegar um dominante puro, que é uma pessoa que é mais enérgica, que fala um pouco mais alto, e aí eu tenho ele como dominante. Mas ao mesmo tempo que ele é influente, ele é uma pessoa mais alegre, divertida, é uma pessoa que vai oscilar entre esses dois perfis. E aí entra um fator interessante. Algumas pessoas querem tratar essa pessoa como bipolar. Fala assim, não, fulano é bipolar, porque uma hora ele está zangado, outra hora ele está extremamente alegre. Não necessariamente, pode ser, né? Mas não necessariamente. Por quê? Porque a pessoa não está em dois polos opostos. Ele está em dois momentos diferentes de comportamento. É diferente. Então, por que eu estou falando isso? Porque para você chamar alguém de bipolar, bipolaridade ela tem que ser analisada por alguém competente. Não é você sair por aí chamando o povo de bipolar, entendeu? Tem gente que fala, você tem toque, fala para alguém, né? E isso não é legal, porque toque é uma doença, né? E a pessoa tem que ser
diagnosticada com aquela doença. Ah, o fulano tem TDAH, mas ninguém diagnosticou, então cuidado com o que você fala. Então, comportamento é a mesma coisa. Por exemplo, é muito comum dizer que o dominante influente é bipolar, porque ele passeia ali entre dois perfis que são um pouco diferentes, né? O que o conforme, de repente, chama ele de autista, né? Porque ele é muito correto nas coisas e tal, ele não consegue ser flexível, né? Então, às vezes acha assim, não, nem que seja um pouquinho aí você tem. Não é, porque a conformidade dele é alta e ele só consegue, o comportamento delineia a forma da pessoa pensar, entende? Então é por isso que muitas vezes a pessoa vê um comportamento e acha que tem a ver com outras coisas. Não é, simplesmente comportamento, tem que separar. Uma outra coisa que eu tenho que separar também são os valores. Com comportamento a gente brinca. Uma coisa é você dizer que o influente é nervoso, é raivoso, às vezes até ele acha graça também. Não é muito comum, mas até ele acha graça. Mas valor não. Valor é um negócio que dá até briga, entendeu? Então uma pessoa pode ser dominante e ter um valor diplomático alto. Então ele valoriza que onde ele vá, as pessoas tratem ele com um certo nível de respeito, porque ele valoriza diplomacia, ele valoriza ele dá valor àquilo de uma forma muito diferente. Então, essa pessoa ela tem uma tendência muito maior a valorizar a hierarquia, né? Então, se ele chega, ele observa quem está na frente é mais importante, quem está atrás é menos importante, isso na cabeça dele. Então, não quer dizer que a realidade seja essa, mas o valor para aquela pessoa é esse. Então, nós temos 6 valores, né? E aí, uma coisa é falar do perfil, outra coisa é falar de valores. Não vou falar de valores hoje, porque isso seria uma live só para isso, mas falar como potencializar o perfil comportamental. Agora, se você quer que eu fale também sobre os valores, eu vou preparar um material, mas é bom que você coloque aí nos comentários, fale sobre valores, tá bom? São valores para a pessoa, tá? Não tem a ver com índices monetários, não. São valores para a pessoa. Então, olha só, nesse gráfico aqui que eu estou mostrando, ele tem uma explicação. Quem está aí no YouTube, viu? Quem está no Instagram, se puder, inclusive, ir para o YouTube. No YouTube eu consigo mostrar alguns gráficos e aí esse contato visual se torna mais rico, né? Torna a palestra mais rica. E é o mesmo aí, tá? Então, no YouTube é um pouco mais fácil da gente trabalhar com imagens, tá? Mas assim, para você entender, o dominante ele tem algumas características, né? Ele é comandante, ele é firme e decidido, ele gosta de desafios. O dominante ele é ousado, ele é competitivo. Então, ele tem essas características aí, não são as únicas, são algumas mais marcantes, né? É muito comum o dominante ser competitivo. É muito comum você conseguir mover o dominante de lugar se você disser assim, eu duvido você fazer isso. Claro que não são todos que caem nessa conversa, mas muitos caem e ele acaba cedendo à pressão, né? Se você falar isso para um instável, tanto faz. Eu duvido você fazer isso. Ele fala, eu também duvido, porque eu não quero fazer, então eu vou ficar aqui quietinho no meu lugar. E como potencializar isso, né? Como potencializar o perfil comportamental? Como é que eu descobri isso? Eu estava numa palestra da Tude Vieira, e na verdade era um curso, né? Ela tinha vendido um curso para a gente lá e eu fui participar e não sabia que ela ia usar essa teoria. Já tinha ouvido falar, mas ainda não tinha de fato conhecido. E aí eu respondi o relatório, né? E ela começou a ler. E aí quando ela começou a ler, ela começou a me descrever. Só que ela começou a me descrever e eu comecei a chorar. Por quê? Porque ela não estava simplesmente dizendo qual era o meu comportamento.
ela estava falando sobre as características daqueles perfis que foram identificados, sendo altos ou baixos, sendo valores ou não. E aí eu entendi assim, quantas e quantas vezes eu havia sido criticado por causa de comportamentos que são inerentes ao meu perfil, que são normais. Só que isso mal trabalhado não quer dizer que é porque você é dominante, tem que ser desse jeito e pronto, e todo mundo tem que entender. Não é isso. É que muitas vezes você acaba tendo isso como defeito. Por exemplo, o influente ele gosta de fazer piada. Então, se ele estiver numa reunião séria, ele vai estar ali de repente como um peixe fora d'água. Ele não pode ser informal, ele não pode tirar uma brincadeira. Às vezes uma brincadeira atrapalha o ambiente e principalmente os perfis que são conflitantes. Porque o dominante ele entra em conflito com o estável e o estável com o dominante, é comum. Então o dominante ele vai, geralmente acaba acontecendo, né? Dos dois se casarem, né? Um dominante e um estável se casam e ali tá feito o negócio, né? Mas casamento é milagre mesmo, né? Só o milagre de Deus para manter duas pessoas unidas, né? Porque é um grande desafio. Mas eles entram em conflito. E o influente com o conforme também são conflitantes. Tanto o conforme conflita com o influente, como o influente conflita com o conforme. Isso é normal acontecer. Então, numa reunião séria, talvez se tivesse ali o influente, ele se dá bem com o estável, ele se dá bem com o dominante. Então, se ele tiver numa reunião onde só tem dominante, estável e influente, não tiver o conforme, talvez se ele fizer uma piada não vai ser tão mal visto assim. Mas, se tiver um conforme ali, ele vai se expressar, falar, olha, aqui não é lugar disso, você vem para esse lugar e você fica aqui falando esses negócios aí, você não vê e tal, você está me desrespeitando. Então é muito comum o conforme ele sentir isso, né? Ele vai se sentir desafiado porque o influente está fazendo uma piada no ambiente sério, né? Agora, se você quer, por exemplo, uma reunião que as pessoas sejam incentivadas, movidas para frente, né? Bem influenciadas, o influente é a pessoa certa. Se você quer que ele faça uma apresentação de um projeto, né? O influente é a pessoa certa. Porque ele vai conseguir apresentar, ele vai conseguir levar a pessoa para dentro do projeto, né? A pessoa vai se ver lá dentro daquele projeto, vai conseguir vislumbrar o que está acontecendo no projeto. O influente é assim. Essa é uma das formas de potencializar um perfil. É quando você entende que a sua característica é aquela que você tem facilidade daquele jeito. Para eu saber como potencializar um perfil, eu tenho que saber o que não é potencializar. Quando é que eu prejudico o meu perfil comportamental? E isso é muito simples de responder. É quando o influente quer agir como dominante. É quando o influente quer agir como um conforme. É quando você quer ser outra pessoa. Aí não dá certo. Imagina um instável que quer ser dominante. Ele vai viver em conflito. Em vez dele potencializar o perfil, ele vai, não sei se existe essa palavra, mas ele vai despotencializar, né? Ele vai impotencializar, seria isso. Por quê? Porque ele está tentando ser alguém que ele não é. Ele está tentando ter um comportamento que não é natural dele. Isso a gente chama de comportamento, qual que é a palavra? Adaptado. É um comportamento adaptado. A pessoa se vê num ambiente onde ela acredita que ela tem que agir de uma determinada forma. Por que eu digo acredita? Porque não quer dizer que seja uma verdade, quer dizer que na cabeça da pessoa ela é estável, mas ela acredita que o ambiente está exigindo dela que ela seja mais proativa, que ela esteja à frente, que ela seja mais, tenha um perfil comandante, seja mais ousada, tenha mais ali uma certa gana pela vitória, seja mais competitivo e tal, e ela acaba se adaptando. O que é adaptando? Ela acaba se comportando como alguém que ela não é. E aí, quando ela se comporta como alguém que ela não é, o que vai acontecer? Ela vai adaptar o seu perfil. E aí, no relatório que a gente faz, isso aparece também, perfil natural
e perfil adaptado. O que é o perfil adaptado? Ele é estável, mas ele está agindo como um dominante. E isso aparece. E no relatório também que a gente faz, a gente pede para outras pessoas responderem a seu respeito. Então, e coloca o gráfico para medir qual é a percepção que você tem de você e qual é a percepção que as pessoas têm a seu respeito. Então é muito interessante. Por quê? Porque uma forma de tirar o potencial do seu perfil é você tentar ter o comportamento de outra pessoa. Né? Imagina um influente que é obrigado a mexer com planilhas. Você já imaginou? O influente ele vai ficar maluco. Imagina um influente que é obrigado a trabalhar num quartinho lá nos fundos da empresa que não tem contato com ninguém. Ele vai ficar maluco, porque o perfil dele, o jeito dele é estar sempre com muitas pessoas. Então, para eu saber como potencializar o meu perfil comportamental, eu tenho que saber também o que não potencializa, o que tira o potencial do perfil. O primeiro passo aí é você não tentar ser quem você não é. E aí você pode fazer uma pergunta assim, Mário, mas e se, por exemplo, meu chefe não sabe que eu sou influente, que eu tenho o perfil, né, influente. E aí ele pede para eu trabalhar com as planilhas da empresa. E agora, como é que eu faço? Porque eu estou lá sendo colocado para trabalhar com aquilo. E aí? Essa é uma ótima pergunta, né? Como é que você faz? Então, você pode sim trabalhar fora da sua área, não tem problema. Mas você precisa entender quem você é e entender o que fazer nessa situação. Porque você vai entender que aquilo que você tem que fazer, mas não é o que você gosta de fazer, você tem que fazer o mais rápido possível. Então é muito comum um influente que tem que mexer com planilha, ele começar a procrastinar, né, e deixar para depois e ficar enrolando para fazer, e a vida dele vai se tornar muito ruim, porque alguém vai cobrar e ele tem que fazer e ele se sente mal, então faz logo o que deve ser feito, e aí você dedicar um tempo para estar junto com as outras pessoas. E mostrar o seu potencial na área de relações humanas. Porque imagina, um influente, principalmente, se ele tiver misturado ali, né? Vou falar misturado, mas não é essa palavra não. Se ele tiver os dois perfis, influência e dominância, ele pode ir para a área de vendas. Um influente puro, né? Que é só influente, talvez ele não seja um tão bom vendedor assim. Mas se ele for influente dominante, ele está lá fazendo planilha, ele pode mostrar o potencial dele em vender, em lidar com o público, em trabalhar com atendimento. Então, você não precisa ficar adaptado, você pode mostrar o seu potencial em outra área. É a mesma coisa do conforme que é vendedor. Imagina um conforme vendedor. O conforme ele é preciso e detalhista, ele é perfeccionista, ele é discreto, ele é disciplinado, ele é organizado, ele tem foco em tarefas e resultados, ele tem foco nas coisas e não nas pessoas, ele tem foco em organização. Então, imagina um conforme vendedor de sapatos. E aí ele está lá atendendo e o cliente, né, ou a cliente pede para ele buscar mais calçados. Ele vai lá e busca 3, 4 pares ali, 5, 6. Quem é vendedor aí sabe disso, né? E quem já comprou também, né? Mas o vendedor vai saber muito mais. Então, ele busca ali vários calçados e tal, e no final a pessoa não escolhe nenhum e vai embora. O conforme, ele vai ficar mordido de raiva. Por quê? Porque na cabeça dele, se ele fez isso, a pessoa deve para ele a compra, né? Um influente dominante, lógico que todo mundo quer vender, mas ele não ficaria tão chateado, ele valorizaria aquele tempo, aquela interação que eles tiveram e a possibilidade da pessoa comprar posteriormente. Então, conforme ele é muito preciso, detalhista, perfeccionista, organizado, e ele vai se sentir mal trabalhando num ambiente onde, porque vendas não tem como manter o ambiente o tempo inteiro organizado. Em algum momento ali vai ter calçado, vai ter gente sentando um perto do outro, vai ter ali barulho, né? O conforme ele não gosta muito de lugares barulhentos, então ele vai ser um ambiente que não é bom para ele.
E aí ele está no lugar errado. Aí você fala assim, Mário, eu sou conforme, sou vendedor e não suporto mais. O que que eu faço? Você vai mostrar o seu potencial numa área que você gosta de trabalhar. Para isso, você precisa conhecer o potencial do seu perfil e você se dedicar em mostrar trabalho naquela área. Muitas vezes, para a pessoa mostrar trabalho, ela precisa, e ouça bem isso daqui, ela precisa fazer alguma coisa de graça. Entenda isso. Quando você conhece bem o seu perfil e você sabe que pode ter resultado, isso não é só uma mudança de área na empresa, uma mudança de emprego, uma mudança de profissão. É também o investimento que você faz. Porque você imagina, um conforme vendedor, e naquela empresa tem uma área ali onde mexe muito com planilhas e ele faz ali uma organização gratuita, né? Fala, olha, eu vou organizar esse arquivo aqui, eu vou mostrar como é que faz aqui. Ele vai lá e organiza, de graça, sem cobrar nada. Mas a partir dali, se ele tem um bom chefe, né? O chefe vai perceber, falar, rapaz, é melhor ter esse cara aqui dentro, ele vai produzir muito mais do que eu tê-lo lá na área de vendas, certo? Então, a pessoa ela vai ter essa noção de como potencializar o seu perfil e mostrar as oportunidades, né? Mostrar, aproveitar as oportunidades que aparecem para ela através dessa nova descoberta. Então, uma coisa é você saber qual é o seu potencial, outra coisa é você conseguir aproveitar as oportunidades nessa área, de você saber qual é o seu perfil comportamental, quais são os potenciais que você tem com esse perfil e quais são as oportunidades que você pode aproveitar tendo esse perfil. Por isso a gente faz o relatório de perfil comportamental, para você entender quais são os seus valores, o quanto de cada perfil você tem, o que as pessoas acham de você, né? Então, você manda lá para os seus amigos, familiares, colegas de trabalho, da faculdade, e eles respondem sobre você e o sistema ele já transforma isso num gráfico e compara entre o que você acha de você mesmo e o que os outros acham de você mesmo. Olha que interessante. Então você precisa conhecer o seu perfil comportamental. Na questão do potencial, potencial é algo que pode ser tratado como subjetivo, mas ele não é. Potencial é algo muito concreto, é algo que está latente à pessoa, né? Não é uma coisa assim que talvez você tenha. Todo mundo tem potencial. Todo mundo tem potencial. E para aproveitar o seu potencial, você precisa aprender a trabalhar com gente. E para trabalhar com gente, você precisa primeiro aprender a trabalhar com você. Não tem como você dizer assim, eu quero saber mais sobre pessoas. Você precisa começar aprendendo sobre você. E a partir dali você aprender sobre os outros. Entende isso? A melhor forma de você estudar o ser humano é você começar se estudando. Você saber como as coisas acontecem com você. E aí, para estar nesse assunto, né, eu preciso te dizer o seguinte: uma das formas mais eficazes de crescimento pessoal, de descoberta e de aplicação do potencial é a pessoa ter a capacidade de se autoconfrontar. Porque quem não consegue se confrontar não tem como crescer. Quem não consegue se confrontar não tem como ir para frente, não tem como avançar muito. Por quê? Temos uma necessidade muito grande de elogio, de validação, de palavras de encorajamento, das pessoas fazendo as coisas para nós, de sermos perdoados, né, de sermos elogiados. Então, isso pode ser simplesmente uma necessidade ou ela pode se tornar um hábito. Tem gente que tem por hábito buscar elogio, entende? Então, quando essa pessoa tem o hábito de buscar elogio, ela vai trabalhar cada vez mais para ter mais elogio, e ela não quer se confrontar, pelo contrário. Ela se torna uma pessoa que repele as pessoas que a confrontam. Quando tem alguém que confronta essa pessoa, confronta um defeito,
um comportamento, um hábito, alguma coisa, ela acaba por repelir essa pessoa, por levar para longe, né? E se cercar de pessoas que o tempo todo estão elogiando ela. Isso é muito gostoso, isso é muito bom, é muito confortável, mas não traz crescimento. Não é possível uma pessoa que só busca elogios crescer. Não é possível essa pessoa descobrir novos potenciais, descobrir-se, né? Por quê? Porque não tem como crescer nessa zona que muitos acham ruim quando a gente chama de zona de conforto. Você pode dar o nome que você quiser, pode ser zona de tolerância, zona da inércia, zona neutra. Mas por que foi criado dessa forma, né? Porque é muito confortável ficar onde você está. Não existe crescimento no conforto. Não existe crescimento na dúvida, na indecisão, na inércia. Não existe crescimento onde eu não tenho que mudar os meus hábitos. Por quê? Os hábitos que eu tenho me trouxeram até onde eu estou. E aí você estagna. Por quê? Você fica estagnado porque os seus hábitos são os mesmos. Você vai passando os anos e você tem aqueles hábitos ali. E aí alguém que te confronta, ele quer que você mude o seu hábito para você mudar o seu resultado. Muda o seu hábito para você mudar o seu resultado. Então só muda resultado quando muda de hábito, quando muda de atitude, quando muda de comportamento. Se você não muda comportamento, não muda resultado. Na verdade até decresce, né? Porque você não consegue manter um hábito a vida inteira. Então às vezes sua atitude era até boa, mas aí vai passando o tempo, sua atitude vai diminuindo. Logicamente, seus resultados também. E aí a pessoa pergunta assim, o que aconteceu? Bom, o que aconteceu foi, você se cercou de pessoas que só te elogiavam. Você se cercou de pessoas que só falavam o que você queria ouvir. Só te falavam coisas boas, né? Entre aspas. Só falava aquilo que você queria ouvir. Só te elogiavam, só diziam que você estava indo muito bem. Porque todas as pessoas que te confrontavam, você deu um jeito de mandá-las embora. Você foi se afastando delas. Então, vou repetir algo que eu já falei aqui no canal. É importante que você se proponha a ser o cara o menor da sua rede de contatos. Você precisa ser o menor. Por quê? Porque se você tem uma rede de contatos que quando você reúne com eles, eles têm mais resultados que você, a chance é que você vai ter mais resultado também. Mas quando você se reúne com pessoas que têm menos resultado que você, a chance é que você, apesar de ser uma referência para essas pessoas, mas você vai diminuir os seus resultados também. Então tem gente que não quer sair dessa zona porque ele não quer ser confrontado, ele não quer ir além, ele quer ser elogiado. Então ele fica onde ele é o máximo, onde ele é o maioral, onde ele é a pessoa que é referência para os outros. Mas ele não busca uma rede de contatos onde ele precisa ter alguém de referência, onde alguém alcançou um resultado extraordinário numa área e que ele vai também alcançar esse resultado, certo? Então olha só, o tema de hoje é como potencializar o seu perfil comportamental. Então tem alguns passos aí, né? Não estão necessariamente em ordem, mas são praticamente obrigatórios que você entenda. Primeira coisa, você precisa descobrir o seu perfil comportamental. Pelo que eu falo aqui no canal, já é possível você saber qual é o seu perfil mais alto. Mesmo que você não saiba a numeração de cada um e tal, mas você precisa saber qual é o seu perfil mais alto, mais predominante, né? O que mais está evidente em você. Então, o seu perfil mais alto. Segunda coisa, você precisa descobrir quais são os seus valores. Como eu falei, se você quer saber mais sobre valores aí, coloca aí, porque são 6, né? E aí, para explicar isso, é uma live só sobre isso, né? Sobre valores. Terceira coisa, você precisa conhecer as pessoas ao seu redor. Você precisa se desenvolver como pessoa. Você precisa viver em comunidade. E por que eu digo isso? Uma comunidade revela seus defeitos e suas qualidades. Uma comunidade revela quem você é.
Você não consegue se conhecer no escuro, sozinho, do nada, vivendo totalmente isolado. Você precisa de uma comunidade. Você precisa ter amigos, se relacionar com a família, estar em eventos. Não todos, não quero dizer que a partir de agora você vai ter compromisso toda noite, não é isso. Mas você precisa de pessoas que possam estar ligados a você e você ligado a elas. Pessoas que você possa pedir ajuda e pessoas que peçam ajuda a você. Pessoas isoladas não vivem bem. Nós vivemos em comunidade, para você ter uma noção, né? No início dos anos, dos anos 1900, né? Tipo 1920, mais de 80% da população brasileira vivia na zona rural. Hoje não, isso já mudou, tem bem uns 30 anos, que 80% da população brasileira vive em zona urbana. E aqueles outros quase 20% que vivem em zona rural estão mais conectados através ali do telefone, da internet, né? Porque nós temos a grande necessidade de viver em comunidade, nós temos necessidade de estar falando com as pessoas, de conviver com as pessoas. Então é muito importante que você conviva em comunidade. Para você entender, o influente e o estável ele tem mais facilidade de focar em pessoas e relacionamentos. O dominante e o conforme, ele foca muito em tarefas e resultados. Então, você precisa, por isso que você precisa saber qual é o seu perfil comportamental. Porque quando você assim, nossa, eu saí de casa, sentei aqui com meus amigos, não deu uma hora e eu já estou satisfeito. Por quê? Provavelmente o seu perfil comportamental é mais ligado em tarefas e resultado. Você não consegue passar muito tempo na companhia de outras pessoas. E já o influente e o estável, sim. Ele passaria ali 2, 3 horas e contaria piadas e perderia a hora, inventaria um jogo, e aquela pessoa que vai para a casa do outro acaba dormindo por lá, faz programa para o fim de semana, juntos, né? Porque ele tem a necessidade de pessoas e relacionamentos. E isso não é um defeito, é simplesmente uma característica dos perfis comportamentais, tá bom? Então, para finalizar, perfil comportamental tem características positivas e características que precisam ser melhoradas. Para você potencializar o seu perfil comportamental, você precisa entender quais são essas duas características e onde usá-las. Que aí você potencializa aquilo que você faz, aquilo que é natural para você, aquilo que as pessoas precisam, né? E acima de tudo, você aprender a se doar para si e para os outros. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa, para potencializar o seu perfil comportamental, ela precisa, em primeiro lugar, querer crescer. Não tem como você avançar, mudar de nível, não querendo crescer. E não tem como crescer sem sair da zona onde você está, do lugar em que você está. Então, talvez a sua saída aí seja ler um livro, seja reduzir o tempo na frente da TV, seja trabalhar mais, seja terminar a faculdade, seja o que for. Você precisa mover-se. Segundo, você precisa, e esse é o meu principal objetivo com esse canal, despertar as pessoas para fazerem o bem para outras pessoas, o que eu chamo de agentes do bem. Então, meu objetivo, minha missão, meu propósito de vida é multiplicar agentes do bem. O que são agentes do bem? São pessoas que descobrem o seu propósito e, a partir daí, eles fazem o bem para outras pessoas. O propósito que Deus nos dá sempre está ligado com pessoas. Sempre está ligado com pessoas. Daquilo que existe de mais importante sobre a face da Terra, para Deus não existe algo tão importante como pessoas. Então, nós precisamos investir em pessoas. Nós precisamos saber lidar com pessoas. Esse é o meu incentivo. Que Deus te abençoe e até uma próxima.